Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Blitz Podcast. Meu nome é Cleiton Vitor, eu sou o host desse episódio. Também sou CEO e fundador da marca Só Multas. Antes da gente começar esse episódio, gostaria de pedir um favor para você. Por gentileza, segue esse canal aqui, se inscreve nele, já ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente posta e também já dá um like nesse vídeo aqui para você ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Hoje o nosso episódio vai ser com Jonathan Coura, um dos nossos franqueados da Só Multas. Hoje ele é franqueado de 3 unidades da Só Multas, todas em Minas Gerais, e ele veio para poder contar um pouco sobre como são os serviços da Só Multas. A gente vai tirar algumas dúvidas sobre as principais multas, normalmente aquelas multas que você toma e não sabe se pode recorrer, se não pode. Então, trouxe ele hoje como especialista para poder falar um pouquinho. Fala, Jonathan, bem-vindo de volta ao nosso Blitz Podcast. Muito boa tarde novamente, é um prazer, inenarrável estar aqui. E reforçando o que o nosso amigo Cleiton disse, segue o canal, tem muito conteúdo bom para pessoas que querem investir em um bom negócio. E hoje é um conteúdo massa, é uma coisa que eu adoro falar, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é falar aí sobre multas de trânsito, E de fato, possibilidades que as pessoas têm de apresentar suas defesas. Boa, boa. Então, a proposta hoje é justamente a gente tentar falar um pouco sobre as multas em específico. Porque eu vejo muito todo mundo perguntando nas redes sociais, seja no atendimento, no momento que o cliente chega numa unidade Só Multas, nas minhas, nas suas, nas nossas, a gente percebe que existem dúvidas muito frequentes. Então, ele sempre acha que determinadas multas não dá para ganhar. Certo. Ele sempre acha que determinados problemas não têm solução, Então, acho que é legal a gente tirar essas dúvidas aqui, porque aí todo mundo já fica sabendo o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, o que não adianta, o que adianta. Então, a ideia hoje é essa. Eu gosto sempre de começar tranquilo, leve, então a gente já vai começar com o pé na porta. Quero que a gente fale de multa de lei seca. Multa de lei seca é a campeã de dúvidas das pessoas, é a campeã de engajamento dos nossos perfis. Tem gente que defende, tem gente que ataca a sua multa só porque a gente faz defesas desse tipo, Então, a primeira pergunta eu vou fazer fácil, para você... tranquilo. A sua multa defende bandido que mata pessoas? Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Pelo contrário, A gente incentiva as pessoas, que de fato vão usufruir de álcool, de usar transporte por aplicativo, um táxi, Ou seja, gente, o objetivo das Só Multas não é forçar com que uma pessoa beba e dirija. Se beber, não dirige. Então, a Só Multas, ela não apoia esse tipo de conduta, não, tá ok? Boa, boa. E falando especificamente da multa de lei seca, quais são as consequências que uma multa de lei seca traz para pessoas? As primeiras consequências. Então, eu fui parado numa blitz da lei seca, certo. E o que acontece a partir daí se eu tiver bebido e dirigido? Vamos falar das consequências primeiro. Legal. O procedimento comum, que é adotado, que é descrito pelo legislador, é que o agente proceda ali com a abordagem daquele condutor, identifique, se possivelmente ele tem alguma atitude de embriaguez, certo? E oferece a ele o teste do etilômetro, onde ele pode se recusar a realizar esse teste ou, de fato, realizá-lo caso ele não tenha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica ou caso ele entenda que, se por via das dúvidas ele ingeriu, aquela quantidade não é o suficiente para acusar o bafômetro. O que pouca gente entende, talvez, sobre o teste do bafômetro é que o ato de fazer o teste do bafômetro não é uma obrigação, é um direito. É um direito. Então, aquilo serve para que você prove que você não bebeu e dirigiu. Exatamente. E muita gente pensa que só pelo fato de fazer o teste do bafômetro, eu vou ser já de forma imediata conduzido para uma delegacia ou recluso. Então é exatamente dessa forma, Por óbvio, existem algumas regras que a gente pode até mencionar aqui, até para ficar claro para o pessoal entender quais são os seus direitos e o que eles podem fazer em uma situação dessa, Então, quando a pessoa realiza o teste do etilômetro, o etilômetro ele tem uma margem de erro de 4%. Acho que muitas Tolerância. Tolerância, de 4%, que é muitas pessoas... não, 4 miligramas, miligramas, de álcool por litro de sangue. Ou seja, então, por exemplo, se uma pessoa realizar o teste
e constar 0,04, vai ser considerado, né, 0,00, certo? E só configura-se crime quando essa pessoa realiza o teste do bafômetro e consta uma quantidade superior de 0,33. E aí o agente ele é obrigado a conduzir aquela pessoa para uma delegacia, ele passa ali pelo processo de reclusão, submete-se à fiança, e posteriormente ele tem a opção de recusar. Se ele se recusa, aplica-se a multa em ambas as hipóteses, e essa multa, após essa fase inicial, que vem o problema. Que aí é onde essa pessoa que utiliza da habilitação, ela recebe uma infração no valor de 2.934, acréscimo de pontos de 7 pontos na sua habilitação, e tende a ter uma suspensão do direito de dirigir por um período de 365 dias e submeter-se ao custo de reciclagem em prova. Visto que, caso isso aconteça, né, e essa pessoa ainda force ali e continue conduzindo o veículo, ela pode ser abordada com habilitação suspensa e acabar ocasionando na cassação da habilitação dela por descumprimento ali dessa medida administrativa. Então, ou seja, gente, entenda a série de transtornos, né, que isso pode gerar para você, condutor, ao cometer esse tipo de conduta. Então, reforçando aqui os problemas que essa multa gera e reforçando mais uma vez que a sua multa ela não apoia a pessoa beber e dirigir. Pelo contrário, a gente pode defender essa pessoa de acordo com a análise que é realizada por cada especialista que trabalha conosco. Boa. Quais são os erros mais comuns aí na aplicação? Já que a gente não defende quem bebe e dirige, aliás, não defende o ato de beber e dirigir, certo, a gente defende as pessoas dentro dos direitos que elas têm. Então, normalmente, o que a gente encontra lá são defeitos na aplicação da multa, que são considerados vícios. Então, aquele documento que tem um vício, ele pode ser considerado nulo e por isso que uma multa é cancelada. Claro. Quais são os principais erros aí cometidos no momento da aplicação de uma multa que podem ser considerados como vício para cancelamento da multa? Certo. A princípio entende-se, né, que o agente, a autoridade ali de trânsito, ela tem que ter de fato toda a propriedade e o conhecimento para a aplicação de uma multa de forma correta, de forma legal e de forma moral, né? São os primeiros princípios ali. Então, quando entende-se que essa pessoa ela foi treinada para aquilo, né? Ela é um agente fiscalizador de via pública e ela acaba, infelizmente, cometendo, né, algum erro, esses erros eles acabam favorecendo o condutor. Então, quais são os principais erros que podem acontecer em uma situação dessa? Um primeiro deles, que é muito comum de acontecer, né? Esses equipamentos, como são configurados no equipamento metrológico, certo? Eles têm que ser aferidos ali de forma anual, né? Então, muitas das vezes, esse equipamento ele não está preparado para poder aplicar aquelas multas de forma contínua, né, em via pública. Então, às vezes, eles usam o equipamento com a aferição vencida. E, às vezes, a pessoa ela não fez ali o consumo de álcool e ela sopra o bafômetro e consta ali uma quantidade superior, né, e aí ela é autuada de forma irregular. É uma coisa que pode muito bem acontecer. Dentre outros erros também, sobre o agente muitas das vezes, às vezes não oferecer o teste, que é uma coisa que acontece de forma comum, até por depoimento também dos nossos clientes, e aplicar a multa, às vezes sem a pessoa ter o conhecimento, ter os seus direitos. Então é uma série de coisas que a gente pode analisar dentro da aplicação dessa multa para buscar anular ela de acordo com esses erros que a gente comete. Preenchimento do auto, do boletim de ocorrência. Então, ou seja, ele tem que cumprir com uma série de medidas administrativas, inclusive através de uma resolução que foi criada, né, para essa infração de lei seca, para que ele aplique essa multa de forma correta. Então, quando ele descumpre isso ou acaba cometendo algum vício, né, ele pode muito bem errar e através desse erro a gente consegue ali apresentar a defesa e ter uma grande chance de ganho. Então, resumindo, o que a gente tem é um conjunto de regras que devem ser seguidas por quem está dirigindo o veículo. Uma das regras é, você não pode beber e dirigir. Boa. Toda vez que você bebe e dirige, você tem algumas penas. Você descreveu todas elas. E outra coisa é um conjunto de regras para que o agente de trânsito faça seu trabalho, que é a fiscalização. Então, quando ele não cumpre o conjunto de regras da fiscalização, que essas regras vêm da lei de trânsito, que é lá o Código de Trânsito Brasileiro. Ela vem de uma resolução do CONTRAN, que você acabou de citar. A gente tem o Manual Brasileiro de aplicação de infrações de trânsito. Então, tem uma série de regras que corroboram e dão as regras do jogo, de fato, ali na hora da aplicação da multa. Então, sempre que uma regra dessas ela não é cumprida, a multa ela é aplicada de forma irregular. Então,
Na maioria das vezes, quando a gente vai defender alguém por uma multa de lei seca, por exemplo, eu nem discuto se o cara bebeu ou se ele não bebeu. Normalmente, o que se discute é se o auto de infração consta o, a, a espécie do veículo correta. Isso. Se o horário do boletim de ocorrência está correto, se de fato a aferição do equipamento. Então, eu nem entro no mérito. Normalmente, as nossas alegações são alegações, na maioria das vezes, obviamente, preliminares, a não ser em casos específicos que existam prova que digam que o nosso cliente de fato não tinha bebido dirigido. Beleza. Mas normalmente são coisas um pouco menos importantes aos olhos da sociedade no geral, né? Claro, são pequenas coisas, né, que muitas das vezes impactam de forma tão positiva para uma defesa, né? Esses pontos que você citou em relação ao auto de infração, que é uma obrigação que a gente tem para poder tipificar, né, aquela multa, escrever ali a placa do veículo de forma correta, o seu modelo, Endereço, hora. São pequenos detalhes que às vezes eles não se atentam e que nos trazem grandes resultados. E são brechinhas pequenas que muitas as pessoas às vezes imaginam e falam, Jonathan, mas como eu vou conseguir ter um resultado positivo através disso, tendo em vista que eu fiz o teste do bafômetro, por mais que eu não estava embriagado, né, não fui conduzido, mas a gente ganha isso. E de fato a gente tem resultado positivo. Eu me recordo muito bem de um cliente que nós atendemos, o veículo dele era um Fiat Ideia, e eles, Adventure, né, tinha aquela especificação, eles condicionaram só como Fiat Ideia. E por esse motivo, inclusive, saiu na decisão que a gente errou no preenchimento do modelo. Então você vê que é uma prova bem viva e clara de que isso de fato funciona. E assim, você falou, pô, mas que o cliente normalmente pergunta, pô, mas como isso é possível? Por que erros assim podem cancelar uma multa? Existe uma explicação jurídica para isso. Então, qual é a explicação jurídica? Basicamente, o Estado brasileiro ele é regido por alguns princípios constitucionais. Então, toda vez que você é uma pessoa física, você é regido pelo princípio que a gente chama de princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade você pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Certo. Se for proibido, você não pode fazer, irmão. Porque está na lei, beleza. Mas se não for proibido, você pode. Então, por exemplo, podcast é um negócio que nasceu há, sei lá, 10 anos. Não sei ao certo, mas vou chutar 10. Se você fizesse podcast 10 anos atrás, era novo para todo mundo, era estranho, e aí ficava parecendo, pô, antigamente só tinha televisão. A Globo tinha o direito de fazer transmissão da imagem das pessoas, e ele compra esse direito, que é um direito que o Estado entrega para eles, por concessão e tal. E aí, do nada, veio alguém na internet, botou uma câmera, um microfone, e agora passa informação parecida com o que a Globo está fazendo lá. Isso deve ser ilegal. Não é, porque não tem nada proibido na lei. Então, não existia nenhuma regra sobre podcast, e isso quer dizer, se não é proibido, você pode fazer, é permitido. Pronto, e acabou. Agora, quando a gente fala do Estado em si, então, prefeitura, os órgãos governamentais, o governo no geral e tal, essas ramificações do Estado são regidos por um princípio que chama princípio da legalidade, que é quase o inverso do princípio da autonomia da vontade. O princípio da legalidade você pode fazer tudo aquilo que lhe é permitido. E o que não é permitido, você não pode fazer. Então, tudo que o Estado faz precisa ter uma regra, uma lei que determina isso. Então, toda vez que ele quebra esse princípio da legalidade, faz com que os atos dele sejam nulos. Então, por isso que, se tem uma regra para aplicar uma multa, e essa multa ela é aplicada de forma diferente do que a regra determina, ele está infringindo o princípio da legalidade e por isso a multa é nula. É simples. É simples. Então, obviamente que eu demorei um pouquinho na explicação, porque é uma explicação jurídica, eu demoraria muito mais se eu estivesse falando para um público mais do lado direito, mas a ideia é básica. Então, existem dois princípios, um para a pessoa física, o outro para o governo. Então, o governo só pode fazer aquilo que é permitido, não é permitido aplicar uma multa sem a placa. Pronto, acabou. Mas é interessante, até por mais que você tenha se estendido um pouco, Cleiton, a gente falar sobre isso, até porque esse segmento, né, esse tipo de informação é totalmente cerceada atualmente, né? Então, não existe. As pessoas, antigamente, não falavam sobre. Claro.
Hoje em dia, as pessoas escondem informação para vender. Para vender, exatamente, é verdade. E a gente gosta da transparência, porque hoje não faz sentido. É legal, a gente mencionou diversos temas, é bem interessante as pessoas imaginarem que alguém vai anotar e vai tentar fazer, às vezes, por conta própria, até pode tentar, mas não é uma coisa tão fácil, né? Aí a gente volta da história do Ronaldinho Gaúcho do Bilu, Isso. que teve no O podcast. Felipe Bom falou, vídeo. é totalmente Você diferente. pode escolher o Ronaldinho Gaúcho ou o Bilu. Você é o Bilu, mesmo Exatamente. com todas as informações na mão, irmão. Exatamente. Chama o Ronaldinho Gaúcho para bater o pênalti que ele vai fazer o gol. Então, hoje é muito, como eu estava mencionando, é totalmente cerceado essas informações e é muito importante, né? A população, os condutores saberem dos seus direitos, saberem o que de fato eles podem fazer, saberem como uma multa tem de ser aplicada. E a Só Multas, ela prega muito isso e preza muito pela transparência. Então, hoje, o atendimento que a gente realiza com o cliente, ele não é simplesmente com o objetivo de vender algo para ele, é com o objetivo de instruí-lo para que ele tome a decisão da melhor forma e para que ele consiga ali seguir o melhor caminho. Ele pode muito bem optar por contratar o nosso trabalho, que é um trabalho que eu garanto que é com excelência e eficácia, né? Porém, ele pode também optar por cumprir a pena, mas pelo menos ele vai sair da nossa empresa após um atendimento com a clareza de saber, olha, o Jonathan me falou que eu vou ter X de pena, o Jonathan me falou que eu posso apresentar uma defesa e o Jonathan me deu as opções para que eu possa seguir e quem toma a decisão sou eu. Então é isso que é legal de você conseguir atender um cliente hoje e explicar. Isso acontece muitas vezes comigo, principalmente com amigos. Normalmente, o amigo sabe o que você faz, ele não entende muito bem, né? Mas ele sabe o que você faz, e quando ele precisa, ele te liga. E o amigo normalmente não paga amigo para fazer as coisas. É verdade. Se você cobrar, ele normalmente não faz o serviço. E normalmente o que eu faço é isso. Eu falo, pô, vou te dar todas as informações que você precisa, amigo. Então aqui, ó. Funciona assim, funciona assado, a regra é essa, tá errado aqui, tá errado assado, né? Se você quiser, a gente faz, eu cobro X para fazer. Se você não quiser, não tem problema, mas saiba que a pena que você vai cumprir é essa e daqui para frente você decide. Muitas vezes as pessoas não nos contratam, principalmente os amigos. Porque eles não gostam de pagar a gente. Verdade. Mas eles não nos contratam, mas não tem problema. Esse cara, ele segue me indicando. Porque ele falou, pô, os caras foram muito transparentes comigo. Eles de fato me deram a informação correta. Eu tô cumprindo a minha pena aqui, porque de fato eu bebi e dirigi mesmo. E eu vi lá, não tinha nenhum erro no meu auto de infração. Então eu tô cumprindo a minha peninha tranquilo, mas pelo menos eu tenho consciência de que eu tô fazendo da melhor forma que deveria ser feito. Cleiton, e muitas pessoas sabem, porque hoje a Só Multas tem uma base, né, de atendimentos gigantesca. Porém, muitas pessoas não sabem que, de fato, a quantidade de pessoas que nós já ajudamos, dando essas sugestões, opiniões, né? Instruindo da melhor forma, sem a necessidade, às vezes, de comercializar o serviço, de comprar ou de pagar. E sem cobrar por E isso. sem cobrar por isso, que é o mais legal. Então, ou seja, é um negócio que é gratificante de fazer, de você instruir uma pessoa, de você ajudar aquela pessoa, de você pensar ali na necessidade dela e o principal, né? De conseguir dar a ela uma instrução para que ela tenha o seu direito de dirigir protegido e para que ela saiba das melhores saídas, dos melhores caminhos que ela pode adotar. Ou que pelo menos ela tenha consciência de que ela vai cumprir a pena e que a pena tá certa, pelo menos. E que tá certo, e que a pena tá certa. Fala assim, irmão, você vai cumprir aqui nesse caso 6 meses de pena e eu acabei de ver aqui, tá certo mesmo. É 6 meses mesmo, porque poderiam ter te cobrado 12. Mas não é 12, é 6, então cumpre. Exatamente. Beleza, aqui ó, tá aqui o custo de reciclagem, vai lá, faça e tá tudo certo. Legal. Então, a gente pode resumir que você não defende bandido. Você não é advogado, né? Você não defende bandido, é isso. Não defendemos Não, o advogado bandidos. também não defende bandido. Vou ser honesto aqui, justo. Honestidade intelectual a gente precisa ter. Então, eu sou advogado e tenho muitos amigos advogados que fazem da área penal seu ganha-pão e não é defesa de bandido. Funciona parecido com o que a gente faz, tá? Eles defendem a regra. A regra tem que ser aplicada da forma correta. Legal. Então, vamos passar para um outro tema aqui, que eu acho que talvez seja um tema que... Vamos colocar uns 70% das pessoas que estão assistindo esse podcast ou tiveram esse problema, ou estão tendo agora, ou ainda vão ter. E eu nem estou desejando coisa ruim para as pessoas, mas é um fato. Certo. Como funciona a questão do limite de pontos? Conta pra gente qual é de fato a pontuação que a pessoa pode ter na carteira. Porque todo mundo fala uma coisa e eu tô cansado de receber a mesma pergunta. É 20, é 19, é 40, não tem mais ponto. Se for Uber, muda. Explica pra gente como funciona a questão da pontuação e o que acontece quando ultrapassa ela.
Primeiro concordando com você, quem nunca teve ainda vai ter, não desejando mal, ou já tiveram, né? E, gente, concordando contigo, realmente é muito engraçado. Todas as pessoas que chegam, elas chegam totalmente confusas. Jonathan, pra mim era 20, pra mim era 21, pra mim era 30 ou 40. Então hoje as pessoas não sabem, agora não existe mais, de ano em ano prescreve, de ano em ano some. Então, ou seja, não tem uma definição e cada um fala uma informação diferente. E a gente que sabe da informação correta, é surreal que a gente tem que explicar isso, às vezes, pra mesma pessoa, 1 milhão de vezes para ela poder entender. E todo dia você explica para várias pessoas. Para várias pessoas. Então vamos explicar aqui, que aí às vezes fica mais fácil da gente distribuir o conteúdo, que aí uma vez só você fala. Legal, então vamos lá, pega a dica, tá? Entende aí como é que funciona e como é que é a regra no geral. Legal, antes de uma resolução que a gente teve, né? Não, primeiro ponto, só para que fique claro, que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Os 21 pontos, eles são referentes à prova de legislação, gente. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com a pontuação, ok? É porque chama ponto e tá perto dos 20. E tá perto dos 20. É isso. Então o pessoal já entende, já sempre ficou filtrado na cabeça das pessoas que o limite era de 21. Então 21 é quando você vai realizar aquela primeira prova, quando você adquire a habilitação, ou se por via das dúvidas, você não procurar sua multa e for passar por um curso de reciclagem. Ou procurar sua multas depois de todas as fases, que aí infelizmente não tem muita coisa que a gente possa fazer, né? Mas vamos lá. Então, antigamente, né, de fato, a pontuação, o limite dela era de 19 pontos, independente do potencial da infração que eu cometia. Qualquer pontuação, leve, grave, médio, gravíssima. Vamos lá, para instruir. Leve são infrações de 3 pontos, média infrações de 4 pontos, grave de 5 pontos e gravíssima de 7 pontos. Então, se eu acumulasse uma quantidade significativa até os 19 pontos, ok. No ano subsequente, né, na data meio que do aniversário daquela primeira multa que eu cometi, aquela infração ela tende a prescrever. Então, eu reduzo o meu limite. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 infrações de 7 pontos e mais uma de 5, eu cheguei a 19, legal? E aí a de 5 pontos foi a primeira que eu tive, em janeiro de 23. Chegou em janeiro de 24, agora ela some. Se você não ultrapassou o limite. Caso eu não ultrapasse esse limite de 19. Então essa era a regra, legal? Antes... Então, deixa eu só deixar clara a questão. O limite é 19. O limite era 19. Nesse caso você está falando aí, o limite é 19. Nessas condições aqui... não, a gente tem que passar para a regra atual. Isso é só para explicar ao pessoal o porquê que mudou, tá? Então, com a resolução atual, né? A lei atual, nós tivemos uma alteração. E hoje as pessoas, elas têm, e aí para poder ficar mais claro para todo mundo, até 39 pontos para cometer de infrações dentro de um período de 12 meses. Sem que ela seja suspensa por isso. Sem que ela seja suspensa por isso. Então ela pode ter até 39, considerando infrações que eu já havia mencionado, leves, médias ou graves. Então, se essas infrações de 3, 4 ou 5 pontos, ela atinge ali 40 pontos na habilitação, ela ultrapassou o limite de pontos. Então, ela tende a sofrer um processo que pode dar a ela uma pena de 2 a 6 meses de suspensão da CNH. 2 a 8. 2 a 6. É 6? A 6. A 2 a 8 geralmente é o... sim, verdade. Autosuspensivo. Boa. Legal, vamos lá. E aí, é uma regra, tá ok? Passando para... Continuando, dando continuidade a essa regra, o que alterou-se nessas condições? Então, primeiro o limite, que subiu para 40. Sumiu para 40. 19, 39, quer dizer. E deu a possibilidade, que eu achei muito legal para o condutor, às vezes que comete aquelas multas, infelizmente contínuas, de fiscalização, algumas ilegais também, e deu um fôlego para ele, legal? Porém, entende-se que uma multa gravíssima, né, atualmente, ela gera um risco maior, né? 7 pontos. A de 7 pontos. Então, essa multa de 7 pontos, vou dar um exemplo de uma multa comum de 7 pontos, um avanço de sinal, legal? Essa multa de avanço, quando eu cometo ela tende a reduzir o meu limite de pontos. Então, se eu tinha 39 para cometer infrações médias, leves e graves, agora eu só vou poder ter 29 pontos, somadas a qualquer outra multa que eu tiver. Legal? E aí, se eu chegar a 30 pontos, eu sofro um processo também. Porque uma de 7 reduz o seu limite. Legal? As pessoas costumam entender de uma forma mais clara. Eu não entendo assim, mas o nosso cliente ele entende assim. Então, se eu cometo uma de 7, reduz 10 pontos de limite. Não faço isso não. Pois confunde muito. Então, mas geralmente o pessoal entende assim e acaba ficando um pouquinho complicado. Mas enfim.
E por fim, se eu cometo 2 dessas multas gravíssimas de 7 pontos, né? O meu limite, ele reduz para 19 pontos. Volta pro Volta para o original antes da alteração. E para vocês entenderem uma coisa que é meio comum, né? É mais fácil, mas para ficar claro, essa multa de 7 pontos, ela se soma a uma multa de 5, a uma multa de 4, né? Ela só tende a reduzir o seu limite. Então a regra é bem clara. O limite é 39, considerando infrações de 5 e 4 pontos. O limite se torna 29, caso eu tenha uma gravíssima, e se soma qualquer outra multa. E o limite se torna 19, caso eu tenha 2 infrações gravíssimas. Boa. E se eu for motorista profissional? Meu limite muda? Nessas condições, caso você exerça, né, atividade remunerada, o seu limite ele se mantém os de 39 pontos, mesmo que você cometa uma infração gravíssima, uma infração média ou uma infração leve. Então você tem até 39 pontos. Boa. Então ficou claro. É confuso mesmo. O Estado brasileiro normalmente tende a criar regras que dificultem o entendimento das pessoas, mas se você ficou um pouco confuso, volta, assiste de novo, tenho certeza que você vai entender. Acione algumas das nossas unidades, porque de fato, pra gente que vivencia esse mundo hoje, é muito comum a gente falar sobre isso e entender disso como um facilitador maior. Porém, se ficou ainda assim alguma dúvida, que eu acho que é difícil de a gente conseguir explicar, tem algumas pessoas que a gente até desenha, faz um cenário, né, mais bem preciso para ela, mas se ficou alguma dúvida, procura alguma das nossas unidades. Como nós mencionamos no início, o objetivo muitas das vezes não é que você tenha que pagar algo por isso, mas é para eu poder te passar uma informação real. Exato. O cara ultrapassou o limite de pontos, independente de qual regra dessas aí ele infringiu. O que pode acontecer com ele? Certo. Quando ele ultrapassa esse limite, né, ele é processado, né, ele sofre ali um processo administrativo por excesso de pontos na carteira, certo? E através disso, ele submete-se a uma suspensão, que é uma pena que é essa que eu havia mencionado, de 2 a 6 meses, tendo que submeter-se a um curso de reciclagem e uma prova de legislação, e após o cumprimento dessa pena, pode ter ali o seu direito de dirigir concedido novamente. Boa. E ele pode fazer alguma coisa depois que ele ultrapassa o limite, esse processo, que você falou que ele responde um processo. Se ele responde, quer dizer que ele tem direito de se defender. Legal. É isso? Com certeza. Ele tem hoje o direito de ampla defesa, né? Então, quando se instaura um processo, né? Então, muita gente tem medo. Jonathan, eu tô com 50 pontos na CNH, o que eu faço? Gente, ainda tem uma solução, né? Existe para isso também um tipo de defesa e recursos administrativos também que visam o resultado positivo. Então, você tem o direito também de apresentar essa defesa e questionar esse processo e essas multas, inclusive, que foram aplicadas anteriormente. Quer falar um pouco sobre a questão dos argumentos, o que poderia ser feito? É porque assim, a gente já explicou aqui hoje como é feito o cancelamento de uma multa no geral, né? Deu uma lei seca de exemplo, mas no geral. Então lá a gente faz a verificação das regras de como foi aplicada aquela multa, se a regra foi cumprida e se não foi cumprida é nulo. E no processo administrativo de suspensão por excesso de pontos, normalmente você tem várias multas se juntando para gerar uma punição. Isso. Então você pode fazer uma análise em cada uma dessas multas. Então as regras são as mesmas. Só que nesse caso é uma defesa mais complexa, né? Porque você tem que fazer uma análise em cada uma das multas e a partir daí a gente tenta extrair um resultado positivo. Então se a gente encontrar uma multa que foi aplicada de forma incorreta, pode ser o suficiente para baixar seu limite, né, de 50 pontos. Aí seria 2 no mínimo, né? De 50 para menos, de 39 e por isso você deixa de receber uma suspensão. Legal. Então, é interessante as pessoas saberem que, mesmo depois que as multas caíram no seu prontuário e aí foi gerado o processo, você ainda tem o direito de se defender. Tem total direito de se defender, né? E não passar ali por um cumprimento de pena, né? E passar por todos os transtornos que um processo desse tipo gera. Porque eu acho que para uma pessoa, principalmente que nós que dirigimos, né, no cotidiano, apesar de não trabalharmos de fato com habilitação, não exercermos a atividade remunerada, ficar sem CNH já é algo que acaba nos trazendo um grande transtorno, né? Agora imagina para uma pessoa que trabalha com habilitação. E não necessariamente precisa ser motorista. O cara pode ser vendedor. Se ele precisa se deslocar todo dia, como é que ele faz? Não, eu já tive oportunidades, né? Clientes, na verdade, que eles trabalham em empresas que não permitem com que você tenha pontos
na habilitação para você acessar a empresa de forma interna. Que não tem nada a ver com regra de 19, 29 e 39 Que é pontos. totalmente diferente. A pessoa simplesmente não pode ter um ponto. Então, Que é imagina. uma regra da empresa. Que é uma regra da empresa. Então, imagina o quanto isso impacta de forma negativa, né? E quanto uma multa pode gerar de transtorno para uma pessoa hoje. Normalmente, empresas grandes, como o Vale, como essas mineradoras e tal, ela não aceita que a pessoa tenha nenhum ponto na CNH. E Exatamente. pronto, e acabou. Isso. Né? Então, e aí o cara pode, talvez ele não deixe de dirigir no dia a dia fora da empresa. Mas ele pode perder o emprego, né? Pode. Isso é muito relevante. Isso. E a gente tem atendido muitas pessoas que têm essa necessidade hoje, né? E para que elas não percam, de fato, o seu trabalho, que é o sustento, né, da sua família hoje, a gente faz um trabalho muito legal e eficaz para resolver, de fato, esse problema para ela. Ah, mas você só defende bandido. Pois é. É isso. Exatamente. É isso. Cara, continuando com as multas que a gente tem normalmente mais perguntas que são curiosas no dia a dia. Tomei uma multa de radar. Tirar uma foto. Já era. Essa não dá para recorrer. Isso, já escutou isso muito na vida? Tem quantos anos que você tá nas multas mesmo? 9 anos, né? Já escutou muito essa frase na vida? Acho que durante os 9. Todo dia. Todo dia alguém fala, não, essa aí não dá não. Assim. Todos os dias. Realmente, muitas pessoas ficam, como se diz, né? Imaginam que não exista a possibilidade de apresentar uma defesa em uma infração de fiscalização eletrônica, só porque existe a foto, né? Que registrou ali, possivelmente, a conduta daquele veículo. Mas existe sim, gente. Existe, como todas as infrações, existem uma série de fatores e regras. O radar ele também é considerado um agente de trânsito, apesar de ser um equipamento metrológico, né, um equipamento de tecnologia. Então, quando a mesma regra que existe para o agente existe para a fiscalização eletrônica também. Então, por exemplo, se ele fere alguma regra, e uma das principais também é aquela manutenção anual. Então, o radar hoje ele tem que ter uma manutenção anual de 12 em 12 meses, né? A gente chama de aferição do radar, para que ele esteja... Metro, né? Pelo Inmetro, exatamente, para que ele esteja apto à aplicação de multas em via pública. Igual o bafômetro. Exatamente igual ao bafômetro, né? Quando ele deixa de cumprir esse requisito, quer dizer que acaba que a gente entende um contexto que a multa acaba se tornando, como se diz, arrecadatória? Podemos falar isso? Eu não gosto muito de entrar nessa mérito, briga. Nessa briga. Recentemente a gente até recebeu um convite para participar de um podcast que os caras queriam que eu fosse lá para falar contra a indústria da multa. Não, jamais. Nossa, existe uma indústria da multa, existe todo um ecossistema voltado para tomar o dinheiro das pessoas, não sei o que. Cara, eu não acho não. Eu só acho que existe uma fiscalização muito forte no Brasil. Eu acho que, de fato, as pessoas andam cometendo infrações mesmo, mas acho também que o que existe é um desconhecimento da regra geral, por parte da população, por parte do governo. Acho que não só necessariamente desconhecimento, né? Porque quando a gente fala esse tema, né? Eu quero dizer, por exemplo, que às vezes não existe um preparo hoje do órgão fiscalizador para poder cumprir com todas essas demandas, tendo em vista a quantidade. Às vezes ele sabe como deveria fazer, ele só não consegue. Ele só não consegue. E muitas das vezes aquela fiscalização, ela não é desnecessária. Ela é necessária para uma via pública, para que, de fato, a pessoa reduza a velocidade, porque a gente sabe que, né, no cotidiano, na correria do dia a dia, a pessoa acaba excedendo ali aquela velocidade. Então, ela é necessária naquele local. Porém, o órgão ele acaba não cumprindo e conseguindo cumprir com essas manutenções. Então, é uma regra que eles têm que cumprir, é uma das que existem. E muitas também, né, acabam gerando para a gente possibilidades de anular aquela infração. Por exemplo, às vezes tem 2 veículos passando no mesmo local, no mesmo horário, e aquela fiscalização ela não distinguiu a faixa que ela autuou. Qual foi o veículo que cometeu aquela conduta? E às vezes a pessoa é autuada por esse motivo da fiscalização eletrônica. E aí? Quem cometeu aquela... Gerando a dúvida... É uma foto, não um vídeo. Então, gerando a dúvida, automaticamente aquela infração, ela de fato tem que ser anulada sim. Então, existem essas regras, dentre outras. Então, a multa de fiscalização eletrônica, de radar, é uma multa que dá sim para apresentar a defesa. Hoje nós temos um histórico muito grande de deferimento, e todas as vezes, o legal das suas multas hoje, que todas as vezes que a gente tem um histórico, a gente pega para saber o motivo por qual eles deram um resultado positivo. E aí a gente consegue ter uma dimensão maior de quais argumentos são
de quais argumentos são válidos, de analisar aquela situação de forma individual da pessoa para ver se cabe de fato aquele argumento. Então, todas as vezes que a gente analisa uma situação dessa, acaba que a gente consegue te dar uma probabilidade. E é esse o objetivo. Se realmente não tiver uma possibilidade, não tiver algum tipo de argumento, a gente realmente fala para você e é totalmente sincero nesse quesito. E instruir o que fazer, né? Instruir o que fazer. Porque não some o problema. Não vai Só porque não dá para resolver, ele não some. Uhum. Você tem que falar pro cara assim, ó, o melhor jeito é pagar, ou o melhor jeito é parcelar o pagamento dessa forma, o melhor jeito é cumprir a pena, mas cumprir assim. Existe um método mais simples de fazer isso. Exatamente. E, por exemplo, uma condição que a pessoa tem algum tipo de risco, olha, toma cuidado para não ter outro tipo de multa, porque senão vai acontecer isso com você vai ter uma suspensão, então... Se o cara, por exemplo, é pego numa blitz de lei seca, ele recusa submeter o teste do bafômetro. Depois de um mês acontece novamente, ele é reincidente. Nesse caso, ele, primeiro, toma a multa no valor dobrado. Claro. E segundo, que ele acaba respondendo um processo, dessa vez não mais de suspensão, mas agora pela cassação da CNH. Cassação da CNH quer dizer que você nunca mais vai poder dirigir? Não. Quer dizer que você perdeu o seu direito de dirigir, você precisa cumprir uma pena de 2 anos sem tirar a CNH, você fica impedido de tirar uma nova CNH, e depois dos 2 anos você começa do zero. Se você tiver carteira E, for caminhoneiro, por exemplo, carteira E e uma A de moto, AE, você não tem mais nenhuma, você começa do zero. Vai lá, tira uma B. Aí você vira permissionário. Mas, Cleiton, eu tiro outra carteira, é fácil. É fácil. Você escutou isso? Vai lá. Eu tenho... Gente, eu tenho 36 anos. Eu acho que eu tenho o mesmo tempo de carteira que eu tinha de vida quando eu tirei a minha. Gente, olha que legal. E o mais legal é que as pessoas falam. Às vezes a gente explica para um condutor, né, um cliente que nos procura, que nos pede ajuda, e a gente explica o que é possível de ser feito. E a pessoa ela entende o que é possível de ser feito, ela entende o que ela teria que cumprir, mas em algumas situações, às vezes tem umas pessoas que não concordam, né? E por terem tido experiências ruins com o trabalho que a gente faz hoje, que infelizmente acontece muito hoje no mercado, e a pessoa vira pra gente e fala, tudo bem, eu tiro outra habilitação. Isso é impossível de acontecer. Acho que a pessoa, não que seja impossível, mas a burocracia e o tempo que vai levar para ela poder adquirir uma outra CNH. Ela ter uma boa experiência tirando uma CNH no Brasil. Isso é fato. Com certeza. Fato. Tudo bem. Por mais que as autoescolas elas venham se modernizando e tal, eu ainda acho que é talvez o troço mais burocrático que se faz no Brasil. Fora que o negócio tá caro, né? Cada dia. Caro. Quanto que deve ser para tirar uma CNH hoje? Salvo engano, pelas últimas perguntas que eu fiz para alguns clientes, a média de 3 a 4 mil reais para você poder adquirir uma categoria só. Será que é isso tudo? Boa. Legal. Comenta aí, qual que é o valor para tirar CNH na sua cidade? O nome da sua cidade. Vamos descobrir onde é o lugar mais caro. Legal. Boa. Cora, a gente está falando aqui um pouco sobre o mercado, você até falou um pouquinho sobre taxa de sucesso e tal, mas o que de fato você entrega para uma pessoa depois que ele contrata o serviço lá na sua unidade? Então o cliente chega lá, estou com esse problema assim, assim, assado. O que ele está ganhando te contratando, assim? Quais são as entregas que você faz para ele? Certo. É muita coisa. Acho que muita gente não tem a dimensão do trabalho que né, do valor que a gente entrega. Por mais que seja uma defesa do valor mais baixo. Todo mundo acha que é só ir lá e preencher um papel. Isso, exatamente. Então, a princípio, né, por óbvio, essa pessoa ela passa por toda uma consultoria dentro da empresa, ela entende o que vai ser feito por ela passa por um atendimento especializado por qualquer pessoa que trabalha conosco. Então, todos os nossos profissionais atuais nas unidades franqueadas, eles são muito bem treinados e têm a capacitação para poder entender a necessidade da pessoa, analisar aquele caso de forma individual e fornecer para ele a melhor solução. Após esse momento que a pessoa entendeu que é legal para ela contratar um trabalho nosso, automaticamente isso vai para o nosso operacional, que é a franchise, né, que é a franqueadora. Então, primeiramente, isso é cadastrado num software, que é um sistema que foi desenvolvido pelas Só Multas. Ele foi desenvolvido apropriadamente para trabalharmos com esse segmento, que é um dos principais temas e uma das principais coisas diferentes do mercado hoje. Então, a gente desenvolveu algo para trabalharmos com o que nós trabalhamos hoje, que é proteger o direito de dirigir das pessoas, né? Através desse sistema, ele vai meio que para
esteira de produção da sua multas mesmo. Então, existe uma pessoa hoje que valida o cadastro que o especialista que atendeu aquele cliente na unidade fez. Ou seja, para que minimize qualquer tipo de erro possível que possa vir a acontecer. Então, após aquele especialista ter uma obrigação de realizar um cadastro de forma correta de uma infração, quem atendeu a pessoa cadastra. atendeu o cadastro. Tem outra que valida para ver se cadastrou certo. E tem uma outra pessoa que valida. Exatamente. Então chega uma outra pessoa e confere todas as documentações necessárias, todos os dados, até uma vírgula, se estiver de forma incorreta, é notificado para que seja corrigido. Após isso, tem uma pessoa, por óbvio, que vai elaborar. E aí tem um time de elaboração, né? Dessa defesa. E nós, elaborar é escrever a defesa. Escrever a defesa, digitar, né? Teclar lá no computador, com todos. E por óbvio, né? Com uma ajuda também daquele especialista que acaba dando alguns depoimentos, algo que aconteceu na infração. Então é meio que um trabalho em conjunto e o principal da fase de elaboração. Então essa pessoa elabora aquela defesa e depois vai para uma parte de protocolo, que é uma outra equipe que leva aquilo no órgão e protocola e pega um comprovante daquele protocolo, certo? E aí todo mundo acha que para por aí. Só que não, né? Existe ainda grandes acompanhamentos a serem realizados. Então, essa equipe de protocolo, ela retorna, ela sobe essas informações para o nosso software, né, que é o nosso SysSM, e através disso existe uma outra equipe que faz um acompanhamento periódico daquele trabalho, juntamente ao órgão, para que entenda se houve um resultado positivo ou negativo, para que, inclusive, a gente consiga acompanhar algum prazo administrativo futuro. Então, esse acompanhamento, esse processo, ele fica ali na parte de acompanhamento por um bom período, até que a gente tenha uma decisão do órgão. E aí vem uma coisa que demora. Então, uma coisa que manda muito hoje, nesse tipo de trabalho que a gente faz, é o operacional. E hoje, quantas pessoas você acha que diretamente estão ligadas ali com um recurso? Pô, o cara contratou com você um recurso. Quantas pessoas trabalham nele ali? Nessa esteira que você falou? Chuta. Olha, como a gente já conhece muito, né? Não tô falando todo mundo que trabalha na empresa. Legal. Tô falando que vai pôr a mão naquele... Acho que todos os franqueados já têm um conhecimento muito grande sobre o operacional, tanto porque a gente confia, né? Então é uma coisa que você acho que não consegue hoje, como se diz, comercializar algo que você não confia, tá? Mas chutando aqui, imagino eu que aproximadamente umas 4 pessoas, aproximadamente, que deve passar por essa parte aí, de uma defesa só. Então, 4 pessoas para poder cuidar de uma simples defesa administrativa que a gente faz ali na sua multas e vende para os nossos clientes. Qual que é o serviço mais barato que você tem para vender na sua loja? Mais barato? Só me engano, acho que de R$80, né? Isso. Quanto tempo demora para julgar um processo? Então, em quanto tempo você fica trabalhando nesse processo? Gente, em média de 360 dias. Um ano. Um ano. Você cobra R$80. R$80. Para pagar 4 pessoas. Para pagar 4 pessoas. A conta não fecha. Não fecha. Então é isso. Eu fiz essas perguntas até para a gente poder mostrar para as pessoas o quão complexo a prestação do serviço, que não é um papelzinho que você entrega ali no Detran e acha que vai acontecer uma mágica de ganhar o processo. Atualmente a gente tem uma taxa de sucesso muito alta, muito em virtude de todos esses processos muito bem definidos que a gente tem, auxílio da tecnologia que a gente tem também. Claro. Então tudo isso vai corroborando para a gente ter cada dia mais taxas de sucesso. Então se você está considerando as suas multas para contratar um serviço e ainda não está acreditando que dá certo, que tais multas podem ser canceladas porque tem foto ou porque é de bafômetro, não sei o quê, peça ao especialista que está te atendendo para te mostrar uns 5, 6 casos igual ao seu, ele tem aí no sistema dele para te mostrar casos que ele ganhou igualzinho ao seu. Eu acho que as pessoas têm que entender hoje, né, que quando se contrata um tipo de trabalho desse, uma das coisas que mandam muito para que você tenha um sucesso, primeiro é o posicionamento, né, desde quando essa empresa está no mercado, há quanto tempo ela pratica esse tipo de trabalho, que eu acho que isso é uma coisa que manda, né? A gente já havia mencionado que como se diz, o tempo A antiguidade é posto. A antiguidade é posto, então acho que tem que ter enxergar isso. E uma outra questão que é a principal, que é o operacional. Se uma empresa hoje que atua no segmento, ela não tem uma estrutura operacional eficaz, ela não vai conseguir trazer resultados. É o Bilu.
É o Bilu. É o Bilu. É o Bilu do Bilu. Filipão. Filipão, seu Bilu tá na área. É o Bilu, meu irmão. E aí tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Que é o cara que produz e faz acontecer e goleia. Então, é basicamente isso. Que somos nós, né? Que somos somos outros, é que claro. Bom, que bom. Cara, eu queria muito fazer um episódio falando dessas coisas, porque eu acho isso muito importante. São perguntas que a gente responde todo dia, há muitos anos. Então, eu e você, a gente já tá aqui faz tempo, né? Bastante tempo. Então, a gente responde isso todo dia, há muitos anos. Então, eu queria aproveitar também esse tempo, já que você falou, pô, a empresa é uma empresa organizada, é uma empresa que vem crescendo no mercado, a gente já está posicionado há muito tempo, a antiguidade é de fato o posto. Queria só que você contasse para a gente um pouquinho da experiência que você teve recentemente participando da sua 4ª feira de franquias, que a gente foi para São Paulo essa semana. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão do que aconteceu lá, de como foi, o comparativo das feiras que você já foi e tal. Me conta aí, como é que foi sua experiência dessa vez? Acho que o primeiro é um ambiente que todas as pessoas devem comparecer. Acho que ele te traz ali uma sensação de conhecimento, né? Onde você vê muitos modelos de negócio legais, algo que você às vezes imaginava que nem existia, ou que você não poderia nem estar próximo, né? E você tem esse tipo de contato. Você acaba tendo ali um network, uma troca, muitos insights, né, de profissionais que atuam em diversos tipos de mercado, né, com vários tipos de segmento. E o sentimento esse ano foi de grandiosidade, né? A feira ela cresceu muito, todos os expositores estavam muito bem preparados, então é um negócio que acaba te trazendo uma euforia de estar presente ali dentro daquele ambiente, né? E que é muito gratificante. Então o que eu enxerguei da feira hoje foi realmente um crescimento, principalmente em relação a esse período pós-pandêmico, né? Então a feira ela tá voltando a ser de Tava fato, morna, né? isso, a ser de fato o que era. Então eu achei bem legal as pessoas voltando novamente ao mercado, né? Investindo novamente. Então foi muito legal sim estar presente nessa nova oportunidade, né? Na 4ª feira de franquia da BF. Assim, 4ª que a gente participou, né? 4ª feira que a gente participou, da BF. Eu tive um bate-papo no final da feira, com a maioria das pessoas que estavam lá com a gente, mas um bate-papo um pouco mais profundo com a galera da Start, que faz nosso marketing de conteúdo. E a impressão que eles tiveram foi de que as pessoas estavam muito interessadas em negócio, muito engajadas lá dentro e tal, até porque eles não tinham ido ainda nessa feira e tal. Então foi essa impressão que eles me passaram. E a impressão que eu tive deles, né, da galera da nossa equipe de marketing, é que eles estavam voltando para casa extremamente eufóricos com aquela oportunidade e, tipo assim, com vontade de fazer negócio, sabe? O cara quando você volta pra casa depois do evento, fala, não vou nem dormir essa noite não, eu tenho um monte de coisa pra fazer, tô agarrado, vamos produzir, não sei o que e tal. E eu acho que isso traduz muito como a gente sai de um evento desse. Eu, Cleiton, não saio assim, eu saio morto. Falta só carregar na pazinha, assim, porque é muito cansativo pra quem, de fato, fica expondo ali todos os dias, mas... E eu acho que é um sentimento geral, assim, das pessoas quando sai dessa feira. Então, todo mundo que visita lá volta eufórico. O cara fala, pô, tá todo mundo fazendo negócio, tá todo mundo com o negócio rodando aí, tem um monte de ideia nova e eu acho que isso é legal demais. Eu acho que o ponto é esse, fazer negócio, a pessoa acaba entendendo a grandiosidade de coisas que ela tem para poder fazer hoje no mercado. Então, ela começa a observar isso. Então, acho que o pessoal da Start deve ter visto, tipo, pô, imagina a quantidade de clientes que eu posso ter dentro de um ambiente do lugar. Cara, a gente estava numa feira que tinha 440 marcas expondo. Uhum. Todas eram franqueadoras. Então, tem no mínimo mais uma. Olha pra você ver. Mais uma franquia, né? Então, tem a franqueadora, tem no mínimo mais uma franquia pela TT. Com toda certeza. E lá tem marcas com 3.000 unidades. Uhum. Nós estamos falando de um mercado bilionário. Verdade. Ali. Então, pô, para quem faz marketing e vê... E eles até falaram isso num podcast anterior, que eles perceberam que existe uma carência muito grande na prestação do serviço daquilo que eles prestam. Então. Uhum. E eles perceberam isso lá, assim, as pessoas estão com dificuldade de fazer e não tem quem contratar. Não tem, é difícil. E aí,
Acho que eles vendo isso. Ah, não, a oportunidade é muito grande de ganhar dinheiro aqui, gente. É gente demais precisando de mim. E aí eu tô dando um exemplo de uma coisa. De uma coisa. Pô, se você for um cara que monta stand, você devia estar lá. Se você for um cara que faz brinde, coloca lá a marca das pessoas numa caneca, devia estar lá, porque lá você vai ganhar dinheiro. É um mercado bilionário, talvez acho que eu vou chutar aqui, mas eu acho que 10% do PIB do Brasil tá passando por franquia. Hoje as pessoas que exercem qualquer função hoje no mercado de trabalho, seja autônomo, ou seja prestador de serviço, ou de fato ali empregado de alguma empresa, elas devem passar lá e participar dessa feira, porque com toda certeza tem alguém que exerce a mesma função que ela, e às vezes está fazendo algo diferente, e ali ela pode colher ideias, ali ela pode ter um crescimento só de observar, né? Conhecer pessoas. E conhecer pessoas ali. Eu tive muitos contatos, né? Muitas pessoas, amigos inclusive, um amigo conhecido que tem uma empresa de engenharia, está abrindo uma empresa de locação, foi lá para observar e ver como é que funciona o mercado. Então, para você ver como é que é legal a pessoa colher ideias para poder trazer para ele também e também atingir altos níveis ali de crescimento e de resultados. É muito bom. Boa. Só queria usar esse espaçozinho para a gente colher essa sua opinião sobre a feira, porque eu, de fato, gostei muito esse ano. Então... Para nós é enriquecedor, né? Eu já tenho unidades da Só Multas, né? Já há muito tempo, e tá sempre presente nessa feira, sempre você volta com algo novo. Algo novo, motivado, querendo fazer mais, querendo, como se diz, crescer mais. Então, eu acho que todo mundo tem que ter esse tipo de experiência. Será que mudou alguma coisa na sua cabeça? Quantas pessoas você está contratando hoje? Hoje? 15. Mais 15 vendedores para sua operação. Mudou bastante coisa, imagina. Então, e você tinha 7, né? Agora mais 15. Agora mais 15. É isso que eu falei, é o sentimento que as pessoas voltam. Fala assim, cara, não quero saber. E eu vou usar a frase que você falou comigo. Eu vou dar um all-in, irmão. Vou contratar mais 15 vendedores, porque o mercado é gigante e eu nitidamente estou perdendo, porque eu não estou atendendo mais gente. Não estou tendo essa quantidade, né, de pessoas, né, de força de trabalho mesmo, que hoje meu time de vendas é um time maravilhoso, né, todas as pessoas que trabalham comigo são excelentes no que fazem, porém a gente está com faltando força, né? Porque dificuldade de contratar, né? Porque a galera tá difícil, né? E outra coisa é difícil de contratar também, realmente. E a falta de força mesmo. Hoje, o time que eu tenho é um time muito bom, excelente, mas a gente vai contratar novas pessoas e boas, espero que muito boas, para completar esse time muito bom que a gente já tem hoje. E tá difícil contratar mesmo? Ou eu falei errado? Não, você mencionou totalmente certo. É complicado. Óbvio, falando de um mercado desse, né? Falando de crescimento, de possibilidades, a gente fala da questão da mão de obra, que eu acho que para todo tipo de segmento é uma coisa bem difícil de encontrar hoje, realmente está escasso no mercado, não sei por qual motivo, na verdade nem me coloco na posição de chutar o motivo, porque acho que é um tema muito amplo, mas enfim, tá difícil de contratar. Boa, então já que tá difícil, vamos fazer o seguinte, vou ajudar você, dar uma dica de ouro para uma pessoa que quer trabalhar numa unidade sua da Só Multa. O que a pessoa precisa ter? Certo, um primeiro... Se você quiser dar mais dica, pode dar. Legal. Várias. Uma dica para a pessoa trabalhar conosco, né? O primeiro é querer fazer a diferença. Acho que é a primeira coisa. A pessoa querer aprender, querer crescer, querer de fato fazer algo, né, tanto para a carreira profissional quanto para a vida pessoal, porque a nossa empresa ela investe muito no profissional. Então, acho que simplificando é isso. O restante acho que é obrigação dessa pessoa. O restante a gente ensina e para ela chegar até nós é mais que obrigação dela. Então, a pessoa tem que saber como é que ela vai abordar esse tema, mas querer. Simplesmente querer para ela poder. E dá para ganhar uma grana e crescer na empresa. Dá para ganhar uma grana, dá para crescer na empresa. Né? A empresa é uma empresa que ela investe muito, né, em vocês. Então, vem com a gente, não vai se arrepender. Isso aí. Boa, agora. Nós estamos caminhando para o final aqui. Legal. Vou abrir o espaço para que você dê um adeus aí, um até mais, até logo, já que você já voltou uma vez, agora provavelmente você vai voltar mais vezes, né? Toda vez que a pessoa chega aqui a terceira vez participando do podcast, ela precisa, de fato, pagar para a gente, já começar a pagar para participar. Bacana. Nós vamos colocar uma regra dessa aí. Então ótimo. você vira patrocinador. Então, a unidade, barreiro e contagem
ela agora é patrocinadora oficial do podcast, entendeu? É até a terceira, né? Na próxima vez... Tem mais uma. Na próxima vez é free. Aí na quarta, pá. Isso, na quarta vez. Então, beleza, gente. Pode deixar. A gente vai começar um outro tipo de episódio. Aí vai começar Acaba com isso aqui, porque eu vou ter que pagar. Tudo do zero de novo. Legal. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, né? O Clayton, né? De estar proporcionando pra gente esse tipo de bate-papo aqui que eu acho que é muito importante, é descontraído. E principalmente com temas tão relevantes para a população, né? Para todos os condutores, para pessoas habilitadas. De fato, é uma coisa que a gente vivencia isso, né? As pessoas que nós atendemos hoje no cotidiano, elas falam, Jonathan, eu não tenho onde colher essa informação, eu não sabia disso. Então é muito importante, né, gerar conhecimento para as pessoas conseguirem saber dos seus direitos, saber de fato o que elas podem fazer. E eu acho esse tipo de condição aqui, né, de programa do Blitz Podcast muito importante. Só tenho a agradecer mais uma vez. Contem conosco, tá? De toda forma, vocês que vão assistir esse vídeo, vocês que vão dar uma curtida, vão seguir o canal, espero que assistam de fato. E se você viu esse vídeo, ficou com alguma dúvida em relação à legislação, algo do tipo, ligue para alguma unidade da sua música, eu tenho certeza que qualquer pessoa que vai te atender, ela vai te atender com excelência e vai conseguir solucionar o seu problema e te deixar claro para você as coisas de forma bem rápida e eficaz, tá bom? Obrigado, Clayton, obrigado a todo mundo, valeu demais. Boa, obrigado, Cora, mais uma vez. Você que ficou aqui até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assina lá, aperta o sininho para que você receba as notificações, para que você seja notificado pelo próprio YouTube, para que você veja em primeira mão todos os vídeos aqui do nosso Blitz Podcast. Dá um like nesse vídeo para dar uma moral aqui pra gente, tá? E muito obrigado e até a próxima.